Quais os tipos de tratamento para o início, para uma situação um pouquinho mais grave? Qual é? Primeira coisa é classificar, é saber qual é o tipo de câncer de pele. Então, existem alguns tipos de câncer de pele em que a retirada através de cirurgia daquela lesão resolve o problema, né? Então, não precisa de químio, nenhum outro tratamento. Então, e o uso do protetor solar, né, para manter. Agora, mesmo esses casos que são retirados, a pessoa precisa continuar acompanhando com o dermatologista, porque a partir do momento que apareceu um câncer de pele, por exemplo, que é causado pelo sol, isso significa que para aquela pessoa ela tem uma tendência genética e que já acumulou mais sol do que deveria na pele dela. Então, a chance dela vir a ter outros cânceres de pele é grande. Então, precisa ser feita uma revisão com o dermatologista. Mesmo que essa pessoa, após o primeiro câncer de pele, tenha o hábito de usar o protetor solar, isso não quer dizer que ela não vai ter uma recidiva, é isso? Não obrigatoriamente, porque o fato dela usar protetor solar daqui para frente vai nos ajudar muito para que não acumule mais sol numa quantidade muito grande daqui para frente, mas aquele sol que acumulou durante a infância, adolescência e todo o período que ela não estava se protegendo, aquilo já é suficiente para causar novos tipos de câncer, novos cânceres de pele para ela. Em relação, além da cirurgia, né, existem para alguns tipos de câncer de pele algumas situações em que a pessoa precisa operar e fazer tratamentos com medicamentos. Então, seriam medicamentos como uma quimioterapia ou uma imunoterapia, que são drogas que são injetadas na pessoa para ajudar a matar esse tipo de câncer de pele. Então, isso vai variar muito do tipo, da profundidade desse câncer de pele, se esse câncer de pele já atingiu outros órgãos do corpo ou não, né? Então, isso tudo é muito importante. É que às vezes, doutora, as pessoas não dão tanta importância achando que não pode se agravar a ponto de dar uma metástase. E pode, né, doutora? Não é porque é um câncer de pele que é um câncer que não tem tanto risco. Tem sim, né? Sim, existem. As metástases, elas podem ir para o cérebro, elas podem ir para os ossos, né? Muitas vezes a gente faz um diagnóstico de câncer de pele a partir da metástase. Então, por exemplo, a pessoa teve algum problema neurológico, teve uma convulsão, por exemplo. Uhum. E aí foi feita, por exemplo, uma tomografia do cérebro dessa pessoa e observou-se que ela tem uma massa, ela tem um tumor no cérebro. Bom, mas e aí, da onde veio isso, né? O que é isso? E aí, na investigação, chega-se à conclusão, por exemplo, que é uma metástase de um melanoma, que é esse tipo mais grave de câncer de pele. E aí a gente começa a procurar pelo corpo da pessoa se tem alguma lesão que possa ser o câncer primário, da onde surgiu o problema, né? Então, é relativamente frequente nos casos de melanoma. Às vezes a pessoa tem uma pinta diferente no couro cabeludo, mas como está coberta pelo cabelo, nem sempre essa pinta é vista, é percebida. Então, para aquela pessoa, passou despercebido aquilo, ela não notou. E só quando ela tem lá a convulsão, porque ela teve a metástase no cérebro, é que acaba sendo investigado melhor isso. Então, é uma situação bastante difícil, é uma situação complicada, né? Porque nem sempre é um local que a gente está atento, né? Que a gente observa. E assim, doutora, ela não coça, não arde, não acontece nada, né? É sintomática? Na maioria das vezes é assintomática. Existem alguns tipos em que a pessoa pode ter sangramento, né? Então, é frequente. Eu observei que essa pinta sangrou. Ou uma outra coisa que também às vezes as pessoas se queixam é de coceira, né? Então, essa pinta tá coçando mais, né? Então, são coisas para a gente ficar atento também, exatamente. E para o dermatologista, qualquer sinal de dúvida ou de suspeita de algum tipo de câncer de pele, a gente vai retirar a lesão e isso vai ser analisado ou fazer uma biópsia para que seja feita a análise e a gente tenha um diagnóstico de certeza. Então, doutora, eu acho que uma coisa, um fator, um hábito que ajuda muito é se observar, né? Se observar com cautela, com cuidado. Isso, prestar atenção na gente mesmo, né? Então, na hora do banho, prestar atenção, né, na pele, olhar no espelho as costas, que é um local que é um pouco mais difícil, né?
pedir, às vezes, vai no cabeleireiro, então vai cortar o cabelo, peça para a pessoa observar se tem alguma pinta, alguma coisa assim. E eu acho que é fundamental, do mesmo jeito que a gente fala que, por exemplo, as mulheres precisam ir ao ginecologista uma vez por ano, eu acho que tem que ser de rotina também a gente procurar o dermatologista anualmente para fazer essa avaliação das pintas. Uma outra coisa é um alerta para as pessoas que já têm problemas de câncer de pele na família. Então, isso significa que você já tem uma genética que facilite. Então, é uma coisa a mais para a gente ficar atento, né? Então, procure o dermatologista porque você tem um familiar com câncer de pele que você está preocupado porque você tem uma chance um pouco maior. Então, eu acho que isso é uma outra coisa. Para os cânceres de pele que tem a ver com o acúmulo de sol na pele, essa questão realmente do uso do protetor solar diariamente. O protetor solar ele tem que ser pelo menos fator 30 para o uso diário, né? No mínimo fator 30. Então, mesmo nos dias nublados, mesmo que esteja chovendo, é fundamental que a gente aplique. E o protetor solar, ele tem outra função, além de proteger, assim, evitar o câncer de pele, ou ele ajuda também até mesmo nessa parte da pele estar mais bonita, mais saudável? Além de ajudar na prevenção do câncer de pele, o protetor solar ele é um dos principais motivos de prevenção de envelhecimento da pele. Porque o sol, além dele ser um agente que possa colaborar para que o câncer de pele apareça, alguns tipos de câncer de pele, ele é uma das principais causas de envelhecimento da pele. Então, o acúmulo de sol na pele pode provocar manchas, né? Pode provocar o que a gente chama de elastose solar, que é uma alteração da textura da pele, né? E isso, com o passar dos dias, dos anos, isso vai acumulando na pele e acaba tendo uma influência bastante grande. É até fácil a gente ver, se a gente esticar o nosso braço aqui entre o cotovelo e o punho e a gente observar, a gente com a mão estendida, por exemplo, sobre uma mesa, e a gente observar a parte de cima do nosso antebraço, ela é uma parte que tem muito mais manchas, sejam manchinhas escuras, sejam manchinhas brancas. Agora, se você virar a palma da mão para cima e observar a parte aqui de trás, né, do antebraço, de dentro do antebraço, você vê que é uma pele muito mais fina, é uma pele muito mais branquinha. Essa parte de dentro aqui do antebraço, ela é quando a gente anda, é um local que fica mais protegido do sol. Então não bate tanto sol quanto a parte de fora. Então isso a gente consegue ter uma ideia do quanto o sol vai acumulando na pele e vai estragando a nossa pele. Outra região que é muito frequente da gente ver é a região do decote. Então, geralmente existe uma diferença da coloração e da textura e da característica da pele do decote, porque o decote ele deixa exposto, né, a roupa não cobre essa região em relação ao sol. Para o restante, né, a região do seio, né, da barriga, que geralmente é uma pele com uma característica mais saudável, porque não houve o acúmulo de sol do dia a dia por causa do uso das roupas, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Quando as pessoas, doutora, o que a gente pode fazer para melhorar as rugas, para melhorar as manchas, né? Primeira coisa a se fazer é usar o protetor solar no dia a dia, porque senão a gente não tem realmente outras alternativas que vão ser tão eficientes quanto se a pessoa usasse o protetor solar. E as pessoas que já têm muitas manchas, né? Ou até mesmo já esse envelhecimento precoce. Hoje, essa parte de estética está bem avançada para, pelo menos, amenizar, ajudar? Existe uma forma de recompor um pouco ainda, mesmo que esteja com uma idade, sei lá, perto dos 50 anos, por exemplo? Existe alguma coisa para melhorar a aparência? Sim, existem inúmeros recursos hoje em dia. Desde o uso que dão resultado, desde o uso de cremes em casa, né, em que existe toda uma pesquisa por trás de estudos científicos que muitas vezes são feitos por universidades conceituadas, né, estudos que são bastante confiáveis de produtos que podem nos ajudar, até tratamentos como
os chamados peelings químicos, que são aplicações de ácido que são feitos no consultório, em que existe uma descamação das células da pele, e com isso a gente acaba estimulando que células novas sejam produzidas e a gente acaba tendo um resultado bastante interessante. Existem atualmente os tratamentos com laser, que são tratamentos algumas vezes um pouco mais agressivos. A pele pode ficar feia no começo, porque muitas lesões são queimadas, são machucadas, mas que depois essa pele ela é renovada e a gente acaba tendo um resultado bastante interessante. É claro que isso a gente precisa individualizar também de pessoa para pessoa. Então, nem sempre o tratamento da sua vizinha ela vai ser o mesmo que o seu para você ter bons resultados. Além disso, não é porque determinada pessoa ficou com a pele ótima que obrigatoriamente a sua vai ficar. Porque tem algumas manchas que são mais profundas, tem outras que são mais superficiais, as mais profundas elas são mais difíceis de serem retiradas, né? Então, mesmo com todo esse arsenal, essa gama toda de tratamento que nós temos, nunca dá para prometer o resultado que a gente vai ter, né? Isso depende muito da reação que cada pessoa vai ter. Mas eu acho que na maioria das vezes é possível melhorar bastante o aspecto da pessoa, da pele da pessoa.